Olá, meus queridos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Livro dos Salmos 28, versículo 6 diz assim: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Glória a Deus. Quero falar do grande valor da oração. A oração que foi, sem dúvida, meus irmãos, a maior base de sustentação que o Senhor Jesus, ele tinha quando estava aqui nessa terra, no corpo humano. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele passava noites inteiras no monte, suplicando, orando ao Senhor, ao Pai. E isso fazia com que a virtude, o poder do Espírito Santo estivesse sobre ele. E a Bíblia vai dizer que ainda bem cedo da manhã, ele descia do monte e ia para o templo, e grandes multidões afluíam para ouvir a sua mensagem e para ser curado por ele. Por que o Senhor Jesus tinha tanto poder? Por que o Senhor Jesus tinha tanta unção do Espírito Santo? Para realizar sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Porque o Senhor Jesus, ele tinha um tempo de qualidade na presença do Pai. Ele orava muito, ele orava bastante, muitas vezes. A Bíblia fala, relata, que muitas vezes o Senhor Jesus estava pregando para multidões, ele deixava as multidões e iam para um lugar deserto, ia para o monte e orava ao Pai em secreto. Então, o segredo do Senhor Jesus, o segredo de Elias, o segredo de Eliseu, o segredo dos profetas, o segredo dos apóstolos. A Bíblia diz que um dia teve uma confusão entre as viúvas do povo, no tempo da igreja primitiva, dos apóstolos, e chegou até a Pedro, que era o pastor líder da igreja. E Pedro disse: olha, nós não podemos deixar de orar, o ministério da oração e da palavra, para resolver essas coisas. E ele escolheu ali 7 homens cheios do Espírito Santo, consagrou ao diaconato para que eles resolvessem aquela questão da obra social entre os órfãos e as viúvas. Então, qual era o segredo de Pedro e de todos os outros profetas, que era tão usado nas mãos do Senhor? A Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Todos os enfermos que traziam até a Pedro, ele orava, ele impunha as suas mãos, e até a sombra dele curava as pessoas. Pedro, com a sua oração, com a sua fé, ressuscitou mortos. Então, por que isso acontecia? Porque Pedro se tornou um homem de oração, que ele aprendeu do seu Senhor, Jesus Cristo. E quando o querido e precioso Espírito Santo entra em nós, ele nos ensina a orar. Ele nos leva ao jardim da oração. Meus irmãos, quer mudar de vida, quer mudar de patamar, quer sair da situação que você está? Comece a dedicar um tempo todos os dias à oração. Só você e Deus. Não é na igreja, não é com os amigos, não é com as famílias, é só você e Deus. É só você e Deus. Você vai orar assim com seus amigos, você vai orar assim na igreja, você vai orar assim com sua família, mas você vai tirar um tempo, só você e o Espírito Santo. Você vai ali entrar no seu quarto, você vai dobrar os seus joelhos e você vai falar com ele em secreto, só vocês dois. Você vai buscar a face do Senhor e você vai ver o que vai acontecer. Isso é muito importante. Isso é muito precioso para a nossa salvação. Manter-se conectado com o Senhor. Ele que nos dá força, Ele que nos dá saúde, Ele que nos vai levar à vida eterna quando nós temos intimidade.